Muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré, é uma alegria recebê-los. Sintam-se no 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura, sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o economia, não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda estes homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures. Não se atrevendo a usar a autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem, ao menos, ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que dos lábios gotejam leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se contradiz, é o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pela aparência, não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1800. Amigos e facilitadores, Gisele Eleutério e Eurípides Farley. Os amigos que nos assistem através das redes sociais, é sempre para nós uma alegria poder, quanto tempo, estarmos aqui juntos novamente. Boa noite. Deixo a palavra com você para iniciar os estudos. Eu estou até estranhando, é a primeira vez em muitos meses que a gente faz estudo com presença, né, de pessoas. Normalmente a gente estava só filmando do Evangelho. O capítulo que a gente está trabalhando é o 9. Gandhi, ele fala uma coisa extremamente interessante. E elas vão tendo uma lógica, né? O Evangelho é muito didático. Elas vão tendo uma lógica cheio de falhas e que necessariamente, então, precisa evoluir. As bem-aventuranças, elas têm dois momentos muito claros. O primeiro momento é a condição. E o segundo momento, a primeira delas, é bem-aventurados os humildes. E precisa ser humilde para que você possa alcançar o reino dos céus. Então, sempre, qualquer bem-aventurança que a gente for estudar, ela vai dar uma condição e depois vai dar um resultado. Então, se você conseguir ser humilde, você vai alcançar o reino. Muito claro, a condição e o resultado. Então, a gente tem bem-aventurados aqueles que são brandos, é a condição, porque eles possuirão a terra, é o resultado. A próxima, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando a gente estuda a bem-aventurança, e é um dos estudos que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que, eu sou professora, e eu acho que a gente tem que tentar ser o mais didático possível. E acho que o Evangelho é extremamente didático. E as bem-aventuranças, esse sermão da montanha, ele é extremamente pedagógico. Porque ele dá aos discípulos, quando Jesus vai falando de cada bem-aventurança, ele já coloca que para você atingir determinado resultado, você vai ter que cumprir aquela condição. E para nós que vivemos no mundo de provas e expiações, para nós que estamos nesse processo evolutivo contínuo, né? A gente precisa de um norte.
A gente precisa de uma receita. A gente sabe que para a gente conseguir atender ao chamado de sede perfeitos como vosso Pai Celestial, até a gente chegar nessa perfeição, a gente vai ter muito caminho pela frente. E para isso, a gente tem os princípios doutrinários muito claros, que é imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Então, nós temos um tempo enorme para que a gente possa atender a esse convite da perfeição. Como que eu vou atingir essa perfeição? Através da minha capacidade de se transformar, de se tornar virtuoso. Quanto mais virtudes eu tenho, quanto mais eu consigo minimizar as minhas imperfeições em busca dessas virtudes, maiores serão meus passos em direção a essa perfeição. E aí as bem-aventuranças, elas entram como se fosse um norte para a gente mesmo. A gente vai seguindo todas elas até que a gente consiga chegar lá nos pacificadores, quando nós somos de fato filhos de Deus, extremamente justos. Quando a gente chega na última bem-aventurança, é que a gente está muito próximo dessa perfeição relativa. Mas até a gente conseguir chegar lá, a gente vai precisar entender essa condição para que a gente possa conseguir esse resultado, que é essa felicidade. Então, bem-aventurados, felizes. E é uma felicidade desse espírito que conseguiu evoluir. Então, a primeira das bem-aventuranças é bem-aventurados os humildes. Porque quando nós somos convidados à evolução, quando nós somos convidados a essa perfeição relativa, eu tenho que admitir que eu não sou perfeito. Eu tenho que admitir que eu sou simples e ignorante. E isso eu faço através da minha capacidade de ser humilde, de entender que eu sou pobre de espírito. Quando eu me identifico como pobre de espírito, humilde, ignorante, simples, eu consigo iniciar o meu processo evolutivo. O que acontece com o orgulhoso? Ele sabe tudo, ele é bom em tudo, ele é o dono da verdade. Como que um orgulhoso vai evoluir? Não vai. Ele não vai mudar porque ele não precisa, porque ele já é perfeito. Ele se entende como aquela pessoa que é dono da verdade. Então, o primeiro passo das bem-aventuranças é sede humildes. A segunda, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, que compreendem que nós estamos no processo pedagógico e que a dor faz parte desse processo evolutivo. Essa é a segunda bem-aventurança. E é estranho a gente pensar assim, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, fica parecendo uma coisa antagônica. Mas é aquele que compreende que o sofrimento faz parte do nosso processo evolutivo. E aí a gente cai na nossa terceira, que é o tema do nosso estudo de hoje. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados pacíficos, né? Então tem a condição e tem o resultado. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. E aí o texto é muito claro, essa parte que a gente está estudando aqui, né? Eu estou iniciando do início do capítulo, para ficar mais fácil o nosso entendimento, mas quando ele coloca bem-aventurados os mansos, ninguém aqui está falando de apatia, ninguém está aqui falando de uma resignação cega, né? Bem-aventurados os mansos, que são aqueles que não criam contendas, são aqueles que não criam arrombos, né, de ira, que colocam fogo lenha na fogueira, como a gente fala, né? São aqueles que buscam a harmonia para que, de fato, possa resolver as questões. O texto coloca para a gente que a afabilidade e doçura, e ele fala muito na aparência.
né? A gente vê muitas pessoas que são afáveis, doces, educadas, no meio social, na sua comunidade. E quando chega em casa, o texto deixa muito claro para a gente, essa pessoa acaba, né, tirando aquela máscara de hipocrisia e acaba maltratando seus entes queridos na sua casa, né? Então, o que o texto coloca para a gente que a afabilidade e doçura é um bem adquirido que a gente vai poder transitar tanto em casa quanto na rua através dessa doçura, dessa brandura. E aí ele fala de muitos, né? O texto deixa claro para a gente, muitas pessoas que têm palavras doces, brandas, mas que a ação não condiz com sua palavra. Né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que aquilo que a gente pensa, a gente fala, aquilo que a gente fala, a gente age. Né? Existe uma coerência naquilo que a gente é através das nossas palavras e ações. E aí o texto que traz para a gente discutir fala muito disso, né? Dos hipócritas, aqueles que se vestem de cordeiros, mas acaba tendo um comportamento diferenciado e a depender do ambiente que se encontra. Então, quando fala bem-aventurados os mansos, nós estamos falando daqueles que tentam ter um olhar mais amoroso, mais afetuoso, mais carinhoso em todas as situações. Isso não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, ser apático com tudo, mas entender que é de uma forma mais afável, mais doce, é que a gente consegue resolver essas questões, né? O texto é pequeno, mas o que a gente vai ver, né, que eu fiz umas anotações aqui, quando a gente fala de manso, que é a afabilidade, ele traz para a gente a questão da paciência. Porque se nós convivemos tanto em família quanto na sociedade, nós sabemos que todos nós aqui no planeta Terra, nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações. Então, eu preciso ser afetuoso, paciente com o outro, para que eu possa o quê? Herdar a terra, né? É a condição para que eu possa ter uma benevolência, um resultado que é herdar a terra. E aí ele coloca que diante dos problemas, a gente acaba ficando lamuriano e pior ainda, muitas vezes ao se encontrar com um grande problema, a gente começa a ter raiva, revolta. Como é que a gente vai trabalhar a nossa mansidão se a qualquer momento que o texto nos coloca, em qualquer problema, eu me revolto? Por que comigo? Por que não com o vizinho, né? Por que comigo? Por que aconteceu com a minha família? E aí eu me revolto, não compreendendo que aquele problema, aquela situação é pedagógica, ela veio para mim ensinar alguma coisa. Então, todas as vezes que o problema nos aparece, a pergunta não é comigo, a pergunta o que é que isso quer me ensinar? O que é, né, que esse problema, essa dificuldade está tentando me mostrar? Então, a gente tem que entender, quando a gente fala de mansidão, a gente está falando de compreender, de ter esse olhar mais afável, mais doce, não só para o outro, mas para todas as circunstâncias difíceis que acontecem em nossas vidas, né? E aí, Jesus ele ressalta e ele fala, né? Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Isso é uma frase de Jesus, né? Sou humilde e manso de coração. Então ele fala dessa brandura. E a mansidão, né? Essa coisa da mansidão, muita gente a gente pensa assim: ah, fulano é submisso às coisas, ou ele é passivo demais em determinadas situações. É aquilo que eu falei agora há pouco. A gente não pode confundir mansidão com apatia, né? Nós temos um papel familiar,
um papel na sociedade, um papel enquanto cidadãos. Então, a gente tem que compreender o nosso papel ativo nessas esferas todas na nossa vida, comigo, com a família e com a comunidade, mas que eu faça isso de uma forma mais harmônica, mais doce e mais mansa possível. Eu acho que isso é um tema bem interessante, porque a gente está vivendo um momento hoje, no mundo como um todo, a gente está vivendo uma dicotomia muito grande, né? As pessoas elas estão tendo opiniões muito rígidas em relação a tudo, né? E existe essa rigidez, né? Esse radicalismo, ele acaba fazendo com que a gente debata muito frequentemente com o outro em relação a nossa opinião política, a nossa opinião religiosa, a nossa opinião dentro da nossa casa, né? O que o texto coloca para a gente é que ser manso é a gente conseguir fazer essas discussões, a resolução de problemas, de uma forma mais mansa possível, mais doce possível, mais afetuosa possível, né? A gente não quer, a gente vive, cada um é um indivíduo muito, e enquanto espíritas, principalmente, nós sabemos que cada um de nós é um espírito único, que tem uma trajetória evolutiva única, então nós somos diferentes. Mas, apesar de todos sermos diferentes, nós temos alguma coisa em comum, porque nós estamos no mesmo planeta. Se nós estamos no mesmo planeta, é porque nós precisamos dessa convivência. E é uma convivência que tem que ter amplo respeito. Então, o fato de eu não concordar politicamente com alguém, o fato de eu não concordar com a religião do outro ou com a posição em relação a questões diversas, né? Isso não quer dizer que eu tenha que bater de frente, né? O texto vai continuando, e aí lá no final desse capítulo, que não é a parte, vai ser da semana que vem, mas ele fala da cólera. A gente chega no momento de tanta intransigência que a gente chega à raiva, à cólera, né? Então isso é uma sequência que eu não consigo ser doce, eu não consigo ser manso, eu não consigo ser pacificador, e eu acabo radicalizando a ponto de chegar na cólera, na raiva, no ódio. E nós sabemos, todas as vezes que nós estamos extremamente nervosos, a gente perde o controle, não é assim? A gente perde o controle, a gente perde a razão, porque a gente deixa que a emoção tome conta da situação. O que o Evangelho nos pede e o que Jesus fala é sede humildes e mansos, né? Então, é a gente entender que, apesar de todas as divergências que eu tenho com meus familiares, com a minha comunidade, com a minha sociedade, que eu consiga ter esse olhar manso, esse olhar afetuoso, e a partir daí a gente consiga viver de fato essa integridade que o texto coloca. Não seja hipócrita. Não tenha um olhar lá fora diferente do que você tem na sua casa, ou vice-versa, né? Seja íntegro, seja verdadeiro e tente ser manso, pacífico o tempo todo. O texto, quando a gente vê, né, eu estava lendo outras coisas sobre as bem-aventuranças, e aí no finalzinho da parte das bem-aventuranças da mansidão, ele fala, ele dá algumas condições para a gente tentar seguir. Não se encolerizar, é isso que eu estou falando. Hoje, na situação que a gente se encontra no mundo, facilmente a gente sente raiva, a gente sente cólera, né? Seja por noticiário, seja por questões diversas, facilmente a gente tenta, né? Facilmente a gente se enche de raiva e a gente tem que tentar apaziguar. Quantos de nós assistimos na televisão as pessoas em cólera, em guerra, né? No trânsito, que é uma coisa simples do dia a dia, né?
Então, o texto nos coloca, se eu quero ser manso, que eu tente não ter raiva, que eu tente não polarizar, não escandalizar, né? Que a gente evite entrar na questão do escândalo. Não julgar, né? O quanto que é difícil não julgar o outro. Não rebater. Amar o inimigo e orar pelos perseguidores, né? Esses dois últimos são extremamente difíceis, né? Mas nós sabemos que se eu não entro, se eu não crio uma contenda, se eu não entro nessa sintonia de raiva, de cólera, né? Facilmente eu vou conseguir não ter inimigos. Nós já chegamos num ponto hoje evolutivo que eu acho que a grande maioria das pessoas não tem inimigos, né? A gente tem algumas desavenças, algumas discordâncias, mas essa questão de inimigos, como as pessoas falavam, eu acho que a gente já está no nível que a gente consegue minimizar essas questões. E aí entra uma palavrinha mágica que é perdão. Se eu quero ser manso e pacificador, eu tenho que aprender a perdoar. Como é que eu não vou criar contenda? Como é que eu não vou criar discórdia se eu não perdoo qualquer injúria que eu receber? Então, para ser manso, eu tenho que treinar a minha capacidade de perdoar, de relevar, de ressignificar. E quando eu olho para o outro e compreendo que ele é tão imperfeito quanto eu, que eu olho para a arrogância do outro, para o orgulho do outro e sinto pena dele, de não, né, que ele ainda não compreendeu que ele precisa da humildade para evoluir. Então, se a gente tem esse olhar para o outro, a gente consegue a mansidão, a gente consegue a pacificação. E é isso que eu acho que todos nós precisamos. Nós precisamos sair daqui, nós precisamos sair das casas espíritas com esse propósito de pacificar nossas famílias, de pacificar a nossa comunidade. Porque, como eu disse, nós estamos vivendo um período de muita dicotomia, de muito radicalismo. É agradável, com quem se pode falar facilmente, é uma pessoa assim acessível. Ou seja, o que é acessível nesse sentido? Uma pessoa amorosa e que aceita os outros como eles são. Doçura é a qualidade de quem é suave, meigo, brando. Escreve ele que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, ou seja, da boa fruto desse amor ao próximo, né? Então nós vamos compreender que quem deseja ser amável e suave nos relacionamentos com os outros, com os